Oi, Tati. Oi, ouvintes da Nativa. O meu nome é João Vitor e hoje eu vim trazer aqui, Não Aconteceu Comigo, a história dos meus pais. Tudo começou quando eu era pequeno ainda. Morávamos eu, minha mãe, Daniele, e o meu pai, Jacques. O meu pai era taxista, trabalhou por muitos anos nessa função. E nós três éramos muito felizes. Saímos bastante, nos divertíamos e aproveitávamos a vida como uma família. Mal sabia que aquela felicidade toda estava para acabar. No início do ano de 2013, descobrimos que meu pai estava tendo um caso com uma mulher. Na verdade, a mulher do irmão da minha mãe. Pois é, os dois cunhados traíram os dois irmãos. Foi um escândalo na família. Todo mundo soube e a minha mãe foi a última a saber. Pensa no choque que ela levou. Nossa, tadinha. Foi um drama. Minha mãe não conseguia acreditar no que estava acontecendo com ela. E eu, que na época tinha 12 anos, também não conseguia acreditar na tremenda sem-vergonhice que o meu pai foi capaz de fazer. Ele foi embora de casa, mas alguns dias depois de toda a confusão... Dani, eu tô muito arrependido. Eu te amo muito, meu amor. Me perdoa, por favor. Me deixa voltar pra casa, pra nossa vida. Me perdoa. Você me magoou demais. Eu não devia te perdoar, mas eu acredito que todos merecem uma segunda chance. Então, Jacques, eu aceito você de volta. Como a minha mãe estava muito traumatizada com tudo que tinha acontecido e ainda ficava incomodada com os comentários desagradáveis dos familiares e dos vizinhos, nós acabamos nos mudando para um bairro distante do nosso. Mas fomos morar de aluguel. Meus pais alugaram a nossa casa, que era própria, e com o dinheiro pagávamos o aluguel da onde fomos morar. Até aí tudo bem. E logo as coisas começaram a melhorar. Vizinhos novos, escola nova para mim e a paz reinando na minha família novamente. Mas em maio daquele ano, meu pai acabou sofrendo um acidente grave. Sim, ele estava trabalhando 24 horas no táxi. Trabalhava dia sim e dia não. E numa noite, minha mãe recebeu uma ligação que ele havia se acidentado. Ele dormiu no volante e bateu o carro de frente com um ônibus. Aí pensa no desespero da minha mãe. Eu só me lembro dela me acordando de madrugada. Filho, acorda! Levanta, João Vitor. Agora, mãe, eu tô com fome. Seu pai sofreu um acidente, filho. A gente precisa ir agora no hospital. Chegando lá, as notícias não eram nada boas. Meu pai bateu tão forte de frente com o ônibus que o pâncreas dele foi bastante atingido e ele estava gravemente ferido. Teve que passar 40 dias se recuperando naquele hospital. E foi um período complicado tanto para mim quanto para minha mãe, que não trabalhava fora, pois nós dependíamos financeiramente do trabalho do meu pai. E ele estando ali no hospital, como é que a gente ia fazer? Ainda bem que ele pagava o INSS, senão teria sido muito pior. Nossa rotina mudou totalmente. Depois da escola, minha mãe me deixava na casa dos meus avós por parte de pai. Mas lá as coisas também não eram nada boas. Eu era muito maltratado. Eles me xingavam com palavras ofensivas. Na verdade, eles não queriam ficar comigo. Nesse meio tempo, o irmão da minha mãe, o tio Ricardo, acabou vendendo junto com a minha avó Isabel a casa dela. Mas ele não deu um centavo do dinheiro da venda para minha mãe. Poxa, ela também tinha direito. E além disso, nós estávamos passando bastante dificuldades. Mas ele não quis nem saber. Eu sei que a minha avó Isabel nunca gostou da minha mãe. E ela tem um gênio forte, sabe? Mas mesmo vendo a filha e o neto passando dificuldades, não teve a coragem de nos ajudar. E nem meu tio. Eu cheguei a ouvir eles falarem que ninguém morre de fome. Não morremos, mas passamos fome sim. Mãe, tô com fome. Não comi nada hoje lá na avó. Filho,
Pior que não tem nada em casa hoje para comer. Desculpa, filho, mas o dinheiro acabou. Não tem problema, mãe. Um dia isso vai acabar. Vai passar e a senhora vai ver. Logo, a nossa situação melhora. Foi o que aconteceu quando finalmente meu pai teve alta e voltou para casa. Mas ainda tínhamos que levar ele de 2 a 3 vezes na semana no hospital para cuidar da cicatrização. Alguns meses depois, meu pai voltou a trabalhar aos finais de semana como taxista. E como ele queria um trabalho com carteira assinada, ele conseguiu um emprego em uma fábrica de pães. Em 2015, minha mãe descobriu que estava grávida. E foi uma emoção, principalmente para mim, que era filho único. E pensar que aos meus 15 anos eu ia ter uma irmãzinha. Sim, uma menina, que nasceu no dia 4 de novembro daquele ano. Uma princesa linda, chamada Maria Eduarda. Foi uma alegria que Deus mandou para nós depois de tudo que tínhamos vivido. Que bom, as coisas estavam dando certo outra vez. Nós voltamos a ser uma família feliz e voltamos a morar na nossa casa. Mas a nossa alegria durou 5 anos. Porque em 2020, o meu pai aprontou de novo. Eu comecei a desconfiar que ele estava fazendo algo errado, porque ele saía de casa de manhã, só voltava à noite. E acredite se quiser, até nos finais de semana ele fazia isso. Foi então que um dia eu acabei pegando o celular do meu pai e vi as conversas dele com uma vendedora da empresa que ele trabalhava. Não acredito que ele tá traindo a minha mãe de novo. Como pode? Depois de tudo que ela fez por ele. Depois de tudo o que passamos. Nossa, como eu vou contar isso pra ela? Eu não tenho coragem. Ela não vai aguentar. Eu não consegui acreditar. Os dois estavam até combinando de morar juntos. Eu não sabia o que fazer. Então fiz um print daquelas conversas e enviei para o meu celular. Um dia antes dele sair de casa para ir embora com a amante, eu tomei coragem e contei tudo para minha mãe. Cheguei uma noite da escola e resolvi botar tudo a limpo. Coloquei todas as cartas na mesa, mostrei até as conversas dos dois. Para não ter nenhuma dúvida daquela relação, muito menos daquela traição. Fiz isso com o meu pai sentado, ao lado dela. Seu canalha, eu não acredito. Eu vou acabar com você, Jaques. Ela queria bater nele, mas se desmoronou a chorar e, alguns dias depois, ele foi embora de casa e abandonou mais uma vez a mim e a minha mãe e a minha irmã. Foi mais um choque para mim e principalmente para minha mãe, já que ela era casada há 22 anos e sofreu essa tremenda decepção. Na verdade, mais uma. Mas para mim o pior ainda estava por vir. A minha mãe não conseguia reagir de tanta tristeza. Eu saía e chegava da escola e ela estava lá, chorando. Ela só chorava. E eu, sem poder fazer nada, apenas consolava minha mãe. Eu não acredito que ele teve coragem, João Vitor. Eu sempre vivi pro seu pai e ele fez isso comigo. Ah, mãe, eu sei. A senhora ainda ama ele muito, mas vai passar, viu? Vai passar. Não foi fácil ver o sofrimento dela e não poder fazer absolutamente nada. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar na mesma empresa que meu pai trabalhava. Sim, na fábrica de pães. Ele saiu daquele emprego, pois acabou abrindo um mercado com um amante e foram morar em outra cidade. Estão vivendo lá até hoje. Eu já não moro mais com a minha mãe. Ela até tentou seguir em frente e se relacionar com alguns homens, mas não deu certo com nenhum. Hoje em dia, mora ela, minha irmã e minha avó Isabel, que cuida da minha irmãzinha para minha mãe ir trabalhar. A Maria Eduarda está com 7 anos e eu estou com 22. O tempo passou, mas até hoje a minha mãe ainda chora de dor e sofrimento. Só que agora ela sofre com a minha avó, que vive falando mal da filha para os outros.
Eu até já briguei várias vezes com a avó Isabel, mas não adianta, a relação delas é complicada. Às vezes eu me pergunto por que isso tudo tinha que acontecer. Por que a minha mãezinha tinha que sofrer tanto nessa vida? Eu fico muito triste, mas é aquele velho ditado: todos temos que passar por algum caminho, seja ele bom ou ruim. Por algum motivo, o trajeto da minha mãe nessa vida tem sido ruim, mas ainda tenho esperança de que ela encontrará a felicidade, porque ela merece mais do que ninguém. Aconteceu comigo.